Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade, tá? Que não é fácil, tá, pessoal? Ah, a gente não, como é que se diz? A gente não passa fácil aqui nessa realidade, mas é o que a gente está programado para passar aqui. Para a gente expandir a nossa consciência, experienciar, experimentar as coisas, tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, tá? Continuar essa caminhada. Mas vamos, como é que se diz? A gente parou aí o estudo, né, pessoal? Na quinta parte, não foi? A gente já vai para a sexta parte, né? E vamos entrar aqui no estudo bíblico agora sobre esse tema que a gente está falando. Qual é o tema, pessoal? Vamos lá? Antes que comece a zoada mais aqui, né? Então vamos logo fazer nosso estudozinho, sem preocupação, né? Então, qual é o tema que a gente está falando, pessoal? O que é a influência energética? Então, a gente estudou aí a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte. O que é que vocês entenderam o que é essa influência energética? Tem como escapar disso? Tem como não ser influenciado? Não ser influenciado, pessoal? Deixa eu tomar aqui meu chá para eu não ficar com soluço, né, pessoal? Então, tem como não ser influenciado? A gente viu até a quinta parte aí, não tem, né? O que é que a gente precisa entender? Por isso que eu coloquei. E por que é importante perceber essas trocas de energia? Porque a influência energética é uma troca de energia. A gente está trocando energia, pessoal. Em todo quanto é qualquer lugar. A gente está trocando energia. Ele fala, a influência energética é uma troca de energia entre pessoas, ambiente e objeto. Então foi isso que a gente viu, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parte. A gente veio debulhando tudo isso aqui. Então, pessoas, né? Se a gente interage, a gente troca energia, né? Até inconscientemente. Ambiente, então, você vai para o ambiente, tá? Um ambiente pesado, você recebe energia. Um ambiente mais leve, você fica se sentindo bem. Objetos, então, todos os objetos, ela carregam a energia. Principalmente aqueles que são consagrados, né? São oferecidos a espírito, tá? Então, vem com energia extra. Tem que tomar cuidado, né? Ele diz que pode afetar o estado emocional e físico de um indivíduo. Então, essas energias afetam a gente positivamente ou negativamente. Não tem para onde correr, pessoal. Então, é por isso que é importante a gente perceber, né, essas trocas de energia. Então, qual é a troca de energia que eu estou no ambiente, que eu estou conversando com a pessoa que está sendo transmitida para mim? Você tem que perceber, porque para você fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha, entende? Aí ele fala: a troca pode explicar quando se sente cansado ou vibrante em determinado lugar ou com certa pessoa. Então, de acordo com o lugar, com certas pessoas que você tiver, tá? Você vai, como é que se diz? Você pode se sentir cansado, sugou a sua energia, ou você pode se sentir uma pessoa energizada, vibrante.
Então, depende das pessoas, lugares e do objeto. Foi isso que a gente viu que o que é influência energética. Então, vem dessas partes todas aí, tá, pessoal? Então, vem de todas essas situações aí. E o que é que a gente precisa fazer? Perceber, porque não tem o que fazer. Você percebe qual é a energia que você quer para a sua vida. É uma energia que vai, como é que se diz, elevar você, ou vai sugar a sua energia, vai deixar você, como é que se diz, em baixa vibração. Pera, não, ó, leva o menino aqui, ó, que eu tô gravando aqui, vá. Depois a gente se fala, tá? Vai lá, vá brincar com ela, vá. Olha lá a bola. Vá. Vai lá. Vai brincar com ela agora, eu não posso não, tá? Tô aqui gravando. Pega ele aí, menina. Vá, rapaz. Ela vai lhe dar peito. É. Ô, Angelina, pega ele aqui que eu preciso continuar aqui meu estudo aqui, tá? Eu falei a vocês, eu falei com vocês, né? Eu falei com vocês isso, né? Ele quer você. Ainda se joga no chão com o peito todo. Tá certo, pessoal? Então foi isso que a gente fez. O menino veio agora aqui. Eu não posso, porque eu tô aqui gravando, né, pessoal? Você tá vendo, né? Tive que parar. Então foi isso que a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta parte. Então vamos começar agora a sexta parte, tá, pessoal? Eu disse a você, tá? A gente começar logo para não haver esse impedimento no que a gente está fazendo, tá? Porque tem pessoas que não tá pensando, tá? Tem pessoas aqui da minha família que tá um pouco, a cabeça tá voando, tá, pessoal? Então, aí, sexta parte, vamos lá. Será que a Bíblia fala sobre essas influências energéticas? Vamos ler então, né? Provérbio 13, versículo 20. Vamos ler. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas os companheiros do tolo acabará mal. Então, é aquela frase, né? Não é como está aqui está escrito de outra forma, mas é aquela frase. Me diz com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Por quê? Porque você recebe a influência, pessoal. O magnetismo. Se você está andando com essa pessoa não é uma boa pessoa, o que é que acontece? Vai acontecer. Agora, se você anda com sábio, ouve os sábios, escuta o sábio, então, sábio, você vai pegar a influência, a sabedoria do sábio. A Bíblia é clara, né, pessoal? As pessoas até inventam o ditado aí, né? Me diz com que toda coisa. Mas isso é uma coisa também bíblica. Por quê? Aquele que anda com sábio, sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo, então você anda junto com o tolo, fazendo tolice, acabará mal. Então, acabará mal, porque vai atrair coisas, frequências, você vai entrar numa frequência negativa. Tá? Aí o que mais, pessoal? Que ele fala aqui, Salmo 101, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, né, pessoal? Então,
Veja o que a Bíblia ensina. Aquele que é espiritual, né, pessoal? Ele tem que, para ele ser feliz, ele não tem que seguir o conselho do ímpio. Então, a maneira como as pessoas estão vivendo sem Deus, tá, pessoal? Não quer agradar a Deus, tá? Vive de qualquer maneira. A gente não, essa pessoa não é a nossa referência espiritual. A gente não pode seguir os conselhos deles. A gente não pode imitar a conduta que ele está fazendo, né? Nem se assentar na roda dele que ele está zombando das coisas espirituais. Não pode, é proibido, tá? A gente que é espiritual, a gente tem que andar com sábio, não com tolo, falando tolice, porque senão você vai pegar a mesma frequência, então você vai ser influenciado. Agora imagine, pessoal, quantos aí artistas, tá? Artista, pessoas que estão em evidência, né, pessoal? Ela está sendo referência para o seu filho, para a sua filha. Quantos aí? Tá? E muitos, tá? Estão até mudando até a cabeça, a maneira de sexual da pessoa pensar. Então, o artista, o jovem adere àquele artista, ele está sendo influenciado, né, pela música, ou pelo a pessoa ser um ator, um cantor, e aí ele diz que é tal agora, ele muda a personalidade dele, sexualmente, aí. Então, um jovem, uma criança, um adolescente que está crescendo, está formando a sua psique, a sua identidade egóica aqui, ela começa a querer aderir à mesma coisa. Porque a influência é influência. E a Matrix sabe disso, tá? É por isso que muitos aí, né, como se diz aqui na Bahia, né, estão virando a casaca. Você já viu falar essa pronúncia que aqui na Bahia usa muito, tá, pessoal? Aqui em Salvador, tá? A maioria estão virando a casaca. Vocês sabem do que eu estou falando, tá, pessoal? Então, tem muitas pessoas virando a casaca aí, artista que é uma influência para o jovem, para a criança, para o seu filho. Talvez ele esteja na internet, tá? Eu vou querer ser igual a esse aqui, ó. Vou querer ser igual a esse, tá? Tá aí, um monte, tá, pessoal? Então, a gente não pode, tá? Aquele que é espiritual não pode seguir o conselho, nem imitar a conduta desses pecadores, nem se assentar na roda deles, nem estar junto ali, sentado. Ele vai estar zombando das coisas de Deus, as coisas espirituais. Não crê, vai dizer que não existe Deus, é loucura da sua cabeça, tá? Então, não pode, tá? A gente que é espiritual, para a gente ser feliz, a gente não tem que seguir, porque a felicidade depende de uma frequência elevada. Essas pessoas estão em baixa frequência, tá? Então, vamos lá? Provérbio 18, versículo 24. Vamos lá, vamos seguir, porque a gente precisa terminar aqui, tá? Ele fala, Provérbio 18, 24. Quem tem muito amigo pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, pessoas, né, que dizem que tem muito amigo, né, mas é aquele amigo que só está levando para energia negativa, tá, pessoal? Só está passando, influenciando você para o mal. Então, vai levar você a ruim. Mas aquele amigo, tem amigo que é mais chegado até do que seu próprio irmão de sangue. Ele é um irmão espiritual, né? É um irmão de alma. Então, ele vai levar você
para a elevação espiritual. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que analisar. Então, a gente tem que analisar. O que é que está me levando à ruína? O que é que está me edificando? O que é que está me trazendo? Você tem que analisar isso, porque a influência não para. Não existe você não ser influenciado energeticamente. Você vai sair, você vai conversar com as pessoas, você vai na rua, você não tem como, tá, pessoal? Ah, eu não vou ser influenciado, não. Não existe isso, pessoal. Tire isso da sua cabeça. A gente está sendo influenciado. Tá? A gente está sendo influenciado o tempo todo. Tá? Não tem como escapar. Então vamos lá, tá, pessoal? Porque o negócio tá aqui, não tá fácil, tá? Mas é isso. Aí ele fala, né? Provérbio 22, versículo 24, né? Então, esse provérbio aqui tem muitas coisas para a gente aprender, né, pessoal? Tem muito versículo de provérbio. Então, vamos lá. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande com companhia de quem facilmente se ira. Então, a gente... O que é que... o provérbio aqui, os sábios de provérbio estão trazendo aqui a nossa consciência, pessoal. O que é que ele está trazendo aqui? Ele diz aqui, capítulo 22, versículo 24. Não se associe, então, não tenha com que vive de mau humor. Então, pessoal, porque uma pessoa de mau humor, irado, né? Ela está em uma baixa vibração. Quando você está associado a essas pessoas, dificilmente a frequência dele não vai passar para você. É por isso que tem aqui pessoas da minha família, tá, pessoal? Esse mau humor é uma ira, é um xingamento, é uma coisa, tá? Eu nem quero nem ficar perto dessas pessoas. Por causa disso. E meus familiares. Tá? Imagine uma pessoa, então, a gente não pode, porque a frequência você vai pegar a mesma frequência. E nem com pessoas que tá irada, pessoal. Facilmente se ira, fala alguma coisa, você fala alguma coisa com a pessoa já tá com pedra na mão, já tá respondendo. Então, não se associe, não converse, não tenha intimidade com essa pessoa. Não queira nada com essa pessoa. Deixe ela na frequência dela, até ela se afundar na própria frequência dela e ela quiser se arrepender, sair daquela frequência. Tá? Se for algum parente a gente, ele quer mudar, a gente vai lá e doar energia, vai lá aconselhar, vai lá falar. Se ele também não quer ouvir, deixa ele. Deixa essa pessoa, ela vai se arrebentar sozinho na vida. Entende? Se ira facilmente, né? A pessoa está de mau humor, toda hora tá com a ira, tá reclamando de tudo. Então, a gente não pode, porque se você fica perto dessa pessoa, você é influenciado pelo magnetismo, a energia dessa pessoa. É por isso que às vezes a maioria eu passo o meu tempo aqui sozinho no meu quarto. É porque eu sei, pessoal, eu estou me protegendo a minha frequência, a minha energia, tá, pessoal? Aí, de vez em quando, às vezes acontece, não tem como, tá, pessoal? Aí a gente vai atender alguma coisa, algum problema, tá? Aí a gente pega a influência lá da energia das pessoas, mas depois a gente volta para o nosso equilíbrio, tá, pessoal? A gente começa a nos elevar espiritualmente, a gente volta para o nosso equilíbrio, mas a gente não procura esse tipo de companhia, de se associar com essas pessoas. Temos que evitar, tá? É o que a Bíblia fala, é o que o nosso estudo está falando. É influência, porque você vai ser influenciado energeticamente, né?
Ah, o que mais? Provérbio. Aí, nossa, provérbio tem muitas coisas boas, tá? Provérbio 21:16. Se você nunca leu as escrituras, o provérbio, então, aqui tem um bocado agora, tá? Provérbio 21:16. Quem se afasta do caminho da sensatez, então, do equilíbrio, né? Repousará na companhia dos mortos. Então, pessoal, se você sai do caminho do equilíbrio, sai da frequência, você vai repousar, você vai estar na frequência nas companhias dos mortos. Que morto é esse, irmão Samuel, que ele está falando? Morto? A gente vai para o cemitério? E aí, pessoal, vocês que são espiritual, de que morto ele está falando? Você entende, pessoal? Não é porque você está aí na carne andando que você tem vida. A vida é a vida da consciência, é a vida do espírito. Se você não tem vida no espírito, se você só tem vida no espírito quando você está conectado com a fonte da vida. Quem é a fonte da vida, pessoal? Quem é? Coloca aí nos comentários aí, que eu quero ver, tá? Antes que meu neto tá aqui tentando abusar aqui, tirar minha atenção, tá? Eu quero ver se vocês sabem quem é a fonte da vida. Coloca aí nos comentários. Então, para a pessoa ter vida, a consciência, o espírito dela, ela tem que estar conectado à fonte da vida, tá? Que vai levar ela ao caminho do equilíbrio, ao caminho do meio, ao caminho da sensatez, ao caminho de que ela usa tudo aqui, mas tudo com equilíbrio. Se você não entra nesse caminho, o que é que acontece? Você se afasta dele. O que é que acontece? A sua consciência vai repousar nas companhias dos mortos. Então você vai estar vibrando frequência negativa, frequência de morto. Então você vai atrair morto para você. Então você vai estar junto com os mortos. Você vai estar junto com o morto, tá? Então é o que vai acontecer, tá, pessoal? Não tem o que fazer. É isso que acontece. Vai, pega ele aí, menino. Pega ele, vai dar o peito. Ela vai lhe dar peito, ela vai lhe dar peito. Vá. Vá que ela vai lhe dar peito aí pra você mamar. Sua mãe não quer dar. É. Tá? Então, olha aí, ó. O menino tá agoniado, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Vamos continuar aqui nosso estudo, tá? Provérbio 4, versículo 14 até o 16. Vamos ler aqui. A gente está vendo se a Bíblia fala da influência, né, energética, né? Tanto a influência boa como a influência negativa, né? A influência positiva é... Será que a Bíblia fala? Olha aqui quantos versículos, pessoal. Quantos versículos eu estou mostrando aqui. Então, ele fala que a gente está aqui em Provérbio 4, versículo 14 até 16. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho do mal. Inútil, não passe... inútil, não passe por ele. Então, até pelo o caminho do inútil você não pode passar, tá? O que mais? Não, ele fala, evite-o, não passe por ele. Então, não siga pelo vereda dos ímpios, então, caminho, né? Nem ande no caminho do mal. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha. Por quê?
Porque eles, essas pessoas que estão nessa vibração, nesse caminho, o que é que ele fala? Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Então veja, pessoal, as pessoas às vezes não conseguem dormir, a gente tem que fazer o bem para ver a gente dormir bem, né? Essas pessoas às vezes não conseguem dormir se não fazer mal a algumas pessoas. Entenda a energia, a frequência que essas pessoas estão. Perde o sono se não causarem a ruína de alguém. Então, o cara perde o sono, então ele tem que enganar alguém, ele tem que fazer mal para alguém, ele tem que roubar alguém, ele tem que fazer alguma coisa com alguma pessoa, alguma maldade aí para ele dormir bem. Imagine, pessoal, a frequência que essas pessoas estão. Não está fácil, tá? Então é isso que acontece, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? A gente tá rodeado por esses tipos de pessoas, tá? Tem gente que faz mal fisicamente, outro faz emocionalmente, mentalmente para uma pessoa, outro faz emocionalmente e até espiritualmente, querer até separar a pessoa do criador dela, da fonte da vida. Então tem todo tipo de mal, tá, pessoal? Todo nesse contexto. Então aquele que faz mal ao físico, outro que faz mal você mentalmente, emocionalmente, tá? Os pastores estão aí, porque eles mentem, enganam você, tiram dinheiro de você, tá? Agora só que vocês não percebem, vocês estão sendo enganados. Mas eles estão passando uma influência negativa, né? E outros que fazem você errar o caminho, não se conectar à fonte da vida. Os pastores. Eles fazem aí vocês errar o caminho agora. Os falsos profetas, né? Entende, pessoal? Então, tem esses ímpios, né? Então, a gente não pode seguir a vereda, nem andar por esses caminhos mal. Então, não repetir fazendo o que essas pessoas fazem. Você entende agora por que eu não faço as coisas que os outros estão fazendo? Que é mal, pessoal. É mal para outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Ah, mas todo mundo faz isso. Você não está vendo mal. Você está achando a sociedade, as coisas, acha que isso é normal. Mas você está fazendo mal às pessoas. E você ainda está sendo um incentivador desse mal. Você entende como a gente tem que estar vigiando para a gente não aderir até o mal que as outras pessoas fazem? Porque a pessoa pensa que é mal. Mal é quando mata o físico da pessoa. Não é só isso, tá, pessoal? O mal para uma pessoa não é só o físico. Por exemplo, vem uma pessoa aí, joga um negócio na minha cabeça, me dá uma pedaço. O mal não é só isso, tá? Essa é uma frequência que atinge o físico. Tem outros mal que atingem emocionalmente, mentalmente, tá? Uma pessoa. Então, existe vários tipos de mal aí que as pessoas aderem aí, a sociedade, a maioria estão fazendo, tá? Estão fazendo esses mal. Entende, pessoal? Então, vamos lá. 2 Coríntios 6, versículo 8. Por honra e por desonra, por difamação ou por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiro. Então, a gente tem que manter a nossa por honra, até sendo desonrado, difamado por muitas pessoas,
por boa fama, por enganadores, estamos sendo vistos, né, pessoal? Mas sendo verdadeiro. O importante é que você está sendo verdadeiro com você e com as outras pessoas. Isso é espiritualidade, tá? Aquelas que ninguém vê, tá? Você está sendo sincero com você e com as outras pessoas. Não está enganando as pessoas, porque quando você engana, você está enganando a você mesmo. Lembra que eu falei um vídeo sobre isso? Tá aqui no YouTube, né? Não sei se o YouTube se invocou com ele, mandou embora. Me avise aí, se não tiver aí, para eu gravar outro, tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 27, versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Então, que perfume é esse, pessoal? E incenso que traz alegria ao coração. Você entende? Então, quando você está exalando, né? A gente exala a fragrância de Cristo. É aquele incenso, então, o cheiro suave, né? Tá saindo da gente. É tipo, a gente é como uma oferta a Deus como um cheiro suave. Então, traz alegria à alma, tá, pessoal? A sua alma é a alma das pessoas. Conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, aquele homem que está dando conselho sincero para o bem, tá? Ele está influenciando você para que você faça o bem. Então, nasce ali uma sincera amizade, uma bela amizade, uma amizade de alma espiritual. Então, é o que eu estou aqui construindo com você, uma bela amizade espiritual de alma, trazendo os conselhos, tá? Das escrituras, conselhos espirituais que vai fazer com que a nossa vida eleve a nossa frequência. Vocês podem analisar, pessoal, vocês que estão aqui assiduamente no meu canal, os conselhos, as frequências, o estudo que a gente está fazendo aqui, ele está trazendo bem para você, elevando você, ou está trazendo mal a você? Você tem que avaliar. Então, por isso que eu coloquei, por isso que é importante a gente perceber a troca de energia. Então, você está trocando energia comigo, né? Está sendo para o bem, para o seu bem ou para o mal? Diga logo, tá, pessoal? Porque se for para o mal, tá? Eu vou mandar você procurar outra pessoa, outro lugar que você se sinta bem. Porque jamais eu venho aqui para uma rede social, né? Chamado a rede social, para espalhar frequência do mal para os outros. Jamais, tá, pessoal? Jamais eu tenho que fazer isso. Tá? Então, com a frequência da espiritualidade, do bem, tá? Eu tenho que fazer isso. Tem que fazer isso, tá? Entende, pessoal? Então, veja aí. Analise agora aí. O meu vídeo fez bem a você? Elevou você? Ou fez mal? Coloca aí nos comentários, pessoal. Eu quero saber, essas pessoas que estão assistindo, tá? Eu acredito, tá? Vocês não falam. Só algumas pessoas aqui, né? Que falam aqui, entram em comunicação comigo. Mas eu creio que as outras pessoas estão assistindo, pessoal. Elas estão dando visualização, né? Eu estou vendo a visualização. Está crescendo. Então, vocês estão, como é que se diz? Assiduamente aqui. Por quê? Se tivesse fazendo ruim a você, você não viria de novo. Você caía fora. Não quero isso não. Não, irmão. Esse negócio aí dessa espiritualidade que você está falando aí, não quero saber. Então, mas por que está fazendo bem? Então, porque você está vindo. Então, se você tem essa interação comigo, pode nascer
uma bela amizade. Então, uma bela frequência aqui é amizade de alma espiritual. Vai fazer com que a gente evolua. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Provérbio 17, 17. O amigo ama em todo momento. É um irmão na adversidade. Então, verdadeiramente aquele que se diz amigo seu, tá, pessoal? É aquele que na hora da adversidade está junto de você. Está lhe ajudando, está querendo ajudar, acrescentar na sua vida. Então, esse é um amigo que ama em todo momento você. Porque é um amor de alma. É assim que os irmãos têm que se amar, tá? Aqueles irmãos espiritual. Ele tem que ser um irmão na adversidade do outro irmão. Está sempre ajudando. Então, por isso que a Escritura ensina a gente a amar um ao outro com amor ardente, né? Suprir a necessidade do outro, um ajudando o outro. Para a gente evoluir, tá, pessoal? E é isso que não está acontecendo nessa irmandade, tá, pessoal? Que se diz que é irmandade aí, que se diz a igreja. Várias, tá? Vários grupos, tá? Veja lá, as pessoas tudo reclamam, tudo sofrendo. Então, essas pessoas estão seguindo a doutrina de Cristo? Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, para você perceber qual é a troca de energia que você está tendo. Entende? Eu tenho que falar isso aqui para abrir os olhos de vocês, para vocês perceberem. Então, foi por isso que eu coloquei a pergunta. Por que é importante a gente perceber essa troca de energia, que é a influência, né? Então, perceba qual é a troca de energia que você está tendo com essas pessoas. Entende? Se é sincera mesmo, se é amigo, tá amando você em todo momento, é um irmão na sua adversidade. É o que Provérbio 17, 17 fala, tá? O que mais, pessoal? Êxodo 23, versículo 2 e 3. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Porque você sabe, Êxodo faz parte do Antigo Testamento, foi escrito para o povo de Israel ali, quando Moisés estava ali com aquele povo ali no deserto. Então, mas o que é que a gente avalia, pessoal? A gente avalia a mensagem, se ela é para a nossa consciência ou não. Então, serve de exemplo para a nossa consciência. É isso que a gente analisa, tá, pessoal? A gente tem que saber separar, mas sabendo que a mensagem é sempre espiritual. Eu tenho que explicar isso aqui porque eu sei que no meio religioso aí tem essas confusão, tá, pessoal? Aí ele fala, Êxodo 23, versículo 2 e 3. Vamos lá. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. A testemunha no processo. Não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Então, pessoal, você vê que o israelita, ele tinha mandamentos, né, conselhos trazidos ali para Moisés, trazido para o povo, para que o mal não prevalecesse no meio desse povo. Então, o que é mal que Deus não queria que o povo fizesse? Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Então, você não pode acompanhar a maioria, porque a maioria está fazendo, aí você vai fazer. Você vai ser participante, você vai ser influenciado por esse mal. Deu para entender, pessoal? Deu para entender ou tá?
Tá difícil. Então, você vê que desde o tempo do israelita, né? No tempo lá de Moisés, Deus já estava cuidando do comportamento para que as pessoas não fossem para a energia do mal negativo, né? Ao testemunhar, então, uma pessoa servir de testemunha, né? No processo, não perverta a justiça, apoiando a maioria. Apoiando a maioria. Então, você vai de acordo, você vai ser testemunha lá, você vai com a maioria. E às vezes a maioria está no mal, está no errado. Será que você vai pela minoria defender a minoria, defender a justiça? Então, todos esses que se juntam com a maioria que está fazendo mal à minoria, você está no caminho do mal. Será que você vai bater contra a maioria, contra a injustiça? Você vai ser a favor da justiça contra aquela pessoa pobrezinha que não tem que se defender? Ou você vai ficar do lado da maioria? Então, tinha esses conselhos, tá, pessoal? E aí, por que ele fala isso? Ele disse, não favoreça o pobre no processo. Então, mesmo que a pessoa for pobre, não favoreça essa pessoa. Você tem que ir de acordo com a justiça. Você tem que fazer justiça de acordo com a justiça. Será que você vai ter... você vai ficar desse lado, pessoal? Ou vai ficar do lado da maioria? Para não ser atacado, porque talvez você possa ser atacado. É uma escolha, tá, pessoal? É uma escolha de frequência. Você vai ser influenciado por quê? Pela maioria? Ou você vai para fazer justiça? Entende, pessoal? A gente tem que tomar consciência dessas coisas. Você viu que dentro do tempo lá de Moisés, Deus já estava falando para que as pessoas não entrassem nessa frequência. Tá? E a maioria, tá, pessoal? É assim, tá? As pessoas vão pela maioria para ela não ser contra, porque ela não quer ser atacada. Essa é a verdade, tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 24, versículo 1. Não tem inveja do ímpio, nem deseja a companhia deles. Então, não tem inveja do que o ímpio aí tem riqueza, tem dinheiro. Não tem inveja de nada disso dele, pessoal. E nem queira a companhia. Ah, mas ele tem dinheiro. Ah, ele pode ser artista, ele pode ser famoso, ele pode ter dinheiro, ele pode ser o que for. Mas você permaneça, não vou ter comunhão com essas pessoas, não quero intimidade com essas pessoas. Estão influenciando as pessoas negativamente. É ímpio, está com prática ímpias, né? Então não tem inveja do que eles têm. Porque a maioria desses ímpios, né? A riqueza que ele tem, as coisas que ele tem, são de mentira, de roubo, de engano. A maioria aí, tá, pessoal? Você deve conhecer uns aí que pratica essas impiedades aí, tá? Mente, engana para ter riqueza. Então, não tem inveja do que ele tem. Ah, eu tenho aqui, ó, um apartamento, uma motona, um carro. Aqui, ó, tenho mulher, eu tenho uma mulher aqui em casa, ainda tenho um amante fora. Não tem inveja disso, tá? E você não tem nada? Graças a Deus, mas eu sou da verdade. Você vai bater contra a verdade. Entende? Então, será que você vai incomodar ou não? Será que você vai incomodar aqui nessa realidade ou não? Entende? Então, vamos lá? Salmo 133, versículo 1 e 3. Então, vamos ler aqui, tá? Agora vamos entrar em Salmo. A gente estava em Provérbio, né? Falamos até de Êxodo, agora a gente vai para Salmo. Vamos lá, Salmo 133, versículo 1 até o 3. Não! Ele vai tomar o suco de lá. Então, vamos lá. Vai aterrissar. Vamos lá que o povo aqui vai... Não,
O povo aqui vai fazer zoada para mais de metro, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou acelerando aqui o processo aqui, porque a zoada aqui vai ser grande, tá? Então ele fala, como é bom e agradável quando o irmão vive em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, olha o que Salmo 133, versículo 1 até o 3 fala, pessoal. Então, o que é que ele está querendo aqui, Deus, pessoal? Ele está querendo a união dos irmãos verdadeiros, porque isso é uma bênção de Deus, tá? Então, um vai influenciar o outro para as coisas boas. É por isso que Deus quer a comunhão dessas pessoas verdadeiras. Não quer que você se una ao ímpio, à pessoa que está fazendo mal, tá? Deus não quer isso. Então, Deus quer que você tenha comunhão, união, né? Com os irmãos. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, isso é agradável para Deus. É como uma oferta de um cheiro suave, né? Ele disse, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Então, veja que ele está fazendo uma comparação, essa comunhão que os irmãos têm, é como o óleo que está sendo derramado na cabeça. Então, a unção é você recebendo a unção, o milagre, a bênção que vem de Deus. Quando as pessoas estão se unindo, os verdadeiros irmãos, né? Então, aí ele fala o que mais? Até a gola das suas vestes. Então, vai pegar lá da cabeça até a gola da sua veste, descer por você todo. É como o orvalho do Hermon. Então, o orvalho que ele baixava no monte, né? E ali crescia várias coisas. Então, era uma bênção. Como desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, a pessoa vai ter vida quando ela tem comunhão com o outro. Por quê? A influência, a energia, o magnetismo da outra pessoa vai influenciar você para o bem, vai levantar você. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Por isso que eu pergunto a você. Eu pergunto a você, será que eu estou influenciando você para o bem ou para o mal? Estou levantando vocês? Algumas pessoas aqui, eu fiquei sabendo, tá, pessoal? Que eu levantei essa pessoa. Essa pessoa fica me agradecendo, tá? Agradeça a Deus, tá, pessoal? Agradeço a Deus que através da minha vida Ele pôde me usar para a mensagem, vocês despertarem a consciência. Então, quando vocês despertarem, agradeça a Deus, tá? Entende? Agora, agradeça a Deus. Se você puder ajudar o irmão Samuel, ajude. Se também não puder, graças a Deus, tá? Tá tudo certo. O importante é que você despertou e vai ajudar não só a minha vida, como a vida de muitas outras pessoas. Entende, pessoal? Então, o que é que Deus quer? Deus quer a comunhão, porque para um influenciar o outro, influenciar para o bem. Então, é isso que Deus tá? A mesma coisa que Deus não quer que você tenha comunhão com o ímpio, entre no magnetismo, no mal, Deus quer que você, como é que se diz?
Viva em comunhão com os irmãos. Comunhão, tá? Amar um ao outro, tá? Ardentemente ajudar um ao outro. Então, se você não pode ajudar o irmão, não atrapalhe também, tá? Porque tem uns que não ajuda e ainda quer atrapalhar o irmão. Aí fica bem difícil, tá, pessoal? Aí fica bem difícil. Não pode. Se a gente não pode ajudar a pessoa, a gente não atrapalha. Eu sou assim, pessoal. Por isso que eu pergunto a vocês aqui. Eu estou lhe ajudando ou estou lhe atrapalhando? Se eu estiver atrapalhando, eu me retiro. Você procura alguém que ajude você. Tá? Porque se eu não conseguir fazer o bem para você, também o mal não vou fazer para você. Entende? Esse é o pensamento da gente que é espiritual. A gente tem que ser assim, sempre para acrescentar, sempre para ajudar. Se não pode, se eu não estou acrescentando na sua vida, não estou ajudando você, então retira retira do caminho, né? Se retira do caminho da pessoa. Deixa a pessoa ver o que é que ela vai escolher para a vida dela. Entende, pessoal? É assim que a gente tem que fazer, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, 1 Pedro 1, versículo 14. Como filho obediente, não se deixe amoldar pelo mau desejo de outrora, quando vivia na ignorância. Então, pessoal, os apóstolos, ele está ensinando a gente, tá, pessoal? Ele está passando uma frequência, está ensinando a gente a nossa consciência, tá? Porque toda essa mensagem é para a nossa consciência. Então, ele está aconselhando, administrando a nossa consciência, para que a gente tenha uma vida aqui nessa realidade que não é fácil, né? Uma vida na presença do Criador, tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala aqui em 1 Pedro 1,14. Como filho obediente. Então, ele está falando com o filho. Se você não é filho de Deus, pessoal, não é para você essa mensagem. É para os filhos, para aqueles que são espiritual, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que despertaram a consciência. É para filho. Então ele fala, como filho obediente, né? A gente obedecendo ao Pai, ao nosso Deus, não se deixa amoldar, então não se deixa influenciar, né? Amoldar por quê? Pelos maus desejos de outrora, então, pelas influências que a gente recebeu aí quando a gente vivia aí, praticando muita coisa. A gente não pode deixar agora. Não seja influenciado mais por isso, pessoal. Tire todas essas coisas que vão fazer com que a gente entre numa frequência, numa energia baixa. Não pode, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Pelo mau desejo de outrora, quando vivia na ignorância. Então, quando a gente estava o quê? Na ignorância, estava dormindo. A gente estava praticando coisas que não poderia praticar. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? A gente que é espiritual, temos que seguir o conselho dos apóstolos, a maneira que a espiritualidade quer que a gente ande aqui nessa realidade. Não é porque a gente é melhor do que você não, tá, pessoal? Não é porque quando eu não vou em certo lugar, eu não estou com certo tipo de pessoa, não é porque... É porque a gente está seguindo como é que se diz? A lei da espiritualidade, as coisas da espiritualidade, porque a gente já tem uma nova frequência, a gente é espiritual, é só por isso, não é que a gente é melhor do que você, não é nada, você é livre, a gente não pode obrigar você a querer viver da forma que a gente vive,
Mas também vocês não podem forçar a gente a viver da maneira que vocês querem que vocês vivam. Vocês querem viver bebendo, saindo, fazendo coisa, fazendo falcatrua, usando certo tipo de substância. Vocês são livres, a gente não vai, como é que se diz? Falar nada com você. Você faz o que você acha que você tem que fazer. Agora, a gente vai avisar que isso tem consequências ruins. Isso aí não é bom, isso vai ter consequência ruim para a sua vida. É o que a gente avisa. Você não quer ouvir? Você vai aprender com a própria frequência da vida. Você vai aprender. Se você não quer ouvir o sábio, você vai aprender com a própria vida, a própria frequência da negatividade vai ensinar você. Não tem o que fazer, pessoal. Então, é aconselhável que quando não podemos nos amoldar aos maus desejos que a gente tinha, né? Então, mau desejo do ego, né? Então, se você mentia, enganava, se você praticava coisas aí erradas, tá? Desejos sexuais errados, não entre mais nessa frequência. Depois que você é espiritual, tá? Depois que você é espiritual, não entre mais nessa frequência. Tá bom, pessoal? Vamos lá terminar, porque a frequência aqui, a agonia aqui foi grande, né? Você viu que foi difícil para mim fazer esse vídeo aqui, tá, pessoal? Foi difícil, tá? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala Números 31, 16. Então, Números também é do Antigo Testamento, né? Fala algumas coisas lá de Israel, né? Do tempo de Moisés, né, pessoal? Do tempo dos reis também, né? Então, vamos ler aqui para ver o que é que traz de consciência para a gente aqui. Essa leitura, o que é que traz para a nossa consciência. Então, o que é que ele fala aqui? Números 31, 16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram a Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade. Então, teve aqui situações lá em Bel-Peor, né, pessoal? Foi o quê? Foram elas, então, as mulheres, tá, pessoal? As mulheres sempre estão aí, tá? Bora, vamos para lá. Vamos para lá que eu estou terminando aqui meu negócio. Leva com o menino. Você vê, né, pessoal? Tá difícil, tá? Mas a gente já tá acabando. Tá tudo certo, tá? Então ele diz, foram elas que seguiram o conselho de Balaão, né? Seguiram lá o conselho e levaram Israel a ser infiel. Então, levaram a comunidade de Israel toda a ser infiel contra as leis, o que Deus queria que o povo seguisse. Então, desviaram, né? Então, incentivar as pessoas a desviar da verdade. Hoje está acontecendo a mesma coisa, tá, pessoal? É incrível. Então, foram elas que levaram Israel a ser fiel ao Senhor no caso de Peor. De modo que uma praga feriu a comunidade. Então, veio uma praga, tá, pessoal? E feriu a comunidade por causa do desvio dessas pessoas. Então, por quê, pessoal? Porque é uma comunidade, não está desviando só uma pessoa, está desviando uma comunidade inteira. Então, Deus não vai permitir isso. Então, para parar a situação, a praga veio, tá, pessoal? E é isso, às vezes, que pode acontecer, tá, pessoal? Vocês entram na frequência do mal,
pode vir coisas que sejam desagradáveis, né? E numa frequência totalmente baixa, a gente vai sofrer, tá? Então, essas pessoas ali sofreram. Então, é melhor ficar na obediência, né, pessoal? A obediência é de milhões, é importante a obediência. Tá certo, pessoal? Então, paramos aqui, tá? Porque sétima parte. Vou marcar aqui a sétima parte. Porque já... Você vê aí, as pessoas estão agitadas aqui, tá? Então, vou parar aqui, sétima parte. Paramos aqui em Balaão, né? No Conselho de Balaão. Números 31. Então, paramos aqui. Amanhã, tá? Se Deus e essa espiritualidade permitir, a gente vai continuar aqui o nosso processo, nosso estudo da nossa consciência. Você viu quantos versículos tem sobre influência, pessoal? O que é que a gente tem que ser influenciado? O que é que a gente... Então, a Bíblia está sempre nos ensinando, tá? A Bíblia, as Escrituras, né, pessoal? Está sempre nos ensinando. É maravilhoso, pessoal, para nos direcionar nossa consciência, tá? Nessa realidade, para a gente saber como a gente tem que jogar o jogo aqui. O jogo dessa realidade. Você sabe que você está no jogo, né, pessoal? O jogo da vida, né? Então, a Bíblia traz conselho que a gente aprende a saber jogar esse jogo, tá? Então, vamos continuar a sétima parte, tá? Já gravamos a sexta parte, então agradecer a vocês novos aí, tá? Eu vi muitas pessoas que se inscreveram aí no meu canal. Obrigado, tá? Pela preferência. Espero que continue, tá, pessoal? Como é que se diz? Vocês que estão compartilhando aí, obrigado também, tá, pessoal? Meus vídeos, tá? Entanto aí você vai ver crescer aí. Entanto aí, tá, pô, o irmão Samuel tá famoso. Aí você já viu, né? A Matrique já tá assim, ó, com o olhinho assim, ó. Um aberto e um fechado para mim. Imagine quando pessoas vinham aderindo aqui, tá? Vai complicar, tá? Mas faz parte, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!